ao nosso Papo Saudável e a nossa produção preparou um quadro novo que iremos apresentar para vocês aqui no programa. Aguardem! E você que está em casa, sofre com dores de cabeça e enxaqueca? Trouxemos o professor Suzano que vai esclarecer as nossas dúvidas aqui também no programa. E convidamos também Helena Ribeiro, considerada uma das executivas mais influentes, não só no nosso meio, mas também na América Latina. Viu só? Vai perder nosso programa? Claro que não, né, gente? Olá! O programa de hoje vai ser muito legal. Trouxe para vocês o professor José Suzano de Medeiros, maior autoridade nesse país no que diz respeito a tratamento de dores crônicas, dores de cabeça e enxaquecas. Com um histórico de 40 anos atuando nesse universo, nós temos hoje a honra de tê-lo para esclarecer algumas dúvidas deste universo para vocês. Seja bem-vindo, professor Suzano. Muito obrigado, eu agradeço o convite de vocês nesse papo legal aqui, para que a gente possa esclarecer ou tentar falar para o povo em geral do que é na realidade essa dor de cabeça, essa enxaqueca ou algo que perturba a nossa população. É uma dor que pouco se trata e ainda não tem grandes conhecimentos de onde ela advém. Portanto, se você fala em dor de cabeça, enxaqueca, dor em sálvia, dor migrânea, você não sabe quem é o pai e a mãe. Então você não sabe de onde ela veio. Entendeu? Então, às vezes ela é tratada por médicos, né? Por neurologistas, por bucomaxilofacial, e às vezes uma simples oclusão ou uma má oclusão pode desencadear um distúrbio neuromuscular que gera uma dor de cabeça, um tensionamento de uma artéria temporal superficial por obliterar um canal, um forame. Então, às vezes, a gente se depara com isso. Então, a odontologia, ela tem um caminho para conduzir a uma dor orofacial e uma disfunção temporomandibular, que aí eu já acho que é parte do cirurgião dentista. Olha, que ótimo. Não, e nós estávamos muito ansiosos com a sua presença no nosso programa, porque assim, já tem um mês que a gente estava programando, não é, Odécio, de trazê-lo e de falar desse tema, que é um tema que o Odécio gosta demais de falar, sobre dor. E vamos combinar que assim, 95% da população ou já sofreu ou ainda vai sofrer com dores de cabeça e com enxaqueca. E nós temos aí mais de 200 causas exatamente para essa sintomatologia e para algo que, assim, eu confesso que deixa a gente, né, muito chateado, porque dor de cabeça, eu tenho histórico genético, minha mãe tem enxaqueca e eu sofro com enxaqueca, já fiz tratamento, então, assim, tô doida para ouvir o que o senhor tem para nos contar. E o que é interessante é que, tradicionalmente, a dor ela é ligada muito mais à medicina, como o Suzano disse, principalmente à neurologia, né? Porém, nós trouxemos o professor Suzano, que é um cirurgião dentista, doutor em dor. Há quantos anos que você fez seu doutorado, Suzano?
Eu fiz meu doutorado em 1990. Precisa fazer as contas. 30 anos. Você tem noção de mais ou menos quantas dores você pôde contribuir para o alívio, professor? Na realidade, para que você possa saber a causa e o efeito do que está ocorrendo na boca do paciente e o que levou àquela dor orofacial, porque o nome da disciplina é DTM, dor orofacial. Então, a gente se depara com articulações fora de posição, dentes mal posicionados, restaurações fora de posição, próteses mal adaptadas, que faz com que esse indivíduo feche a boca erroneamente. E eu, militando nas faculdades, entendeu? Eu pude deparar com vários pacientes. No meu consultório tive muita indicação, e por eu ter dado aula quase no Brasil todo, eu recebi indicação lá em São Paulo de vários pacientes de vários estados. Então, para a gente quantificar quantos eu tratei é muito difícil. E é muita gente. Não, como você bem disse, quer dizer, dor orofacial, quem nunca teve, os próprios médicos dizem, um dia vai ter. Terá. Existe um grande levantamento na Baixada Fluminense, que eles detectaram quase um Maracanã todo com dor orofacial. Então, eles fizeram um levantamento de 200 mil pessoas, 146 mil tinha dor de cabeça. E estava com esse estágio de enxaqueca e de dor de cabeça no momento. E os outros tiveram alguns episódios. Quer dizer, então, o que a gente observa é que uma má oclusão, ela pode levar a um distúrbio de dor de cabeça, de enxaqueca, de algum distúrbio nessa articulação que, dada a inervação, passar do sistema nervoso central por forames na base do crânio, leva a essa dor orofacial que às vezes a medicina cura, às vezes ela medica, e o tratamento está no reposicionamento maxilomandibular. Então esse é o que eu acho isso tão bacana que o senhor trouxe pra gente, super relevante, porque normalmente nós sempre vamos nas causas mais comuns, não é mesmo? E chamar a atenção que o problema pode estar vindo da boca, eu acho que isso é um alerta muito bacana para quem nos escuta. Quais são os sintomas, professor, que a gente pode ter que sugerem que possa ser uma DTM, algum problema orofacial? Quer dizer, um dos primeiros sintomas que a gente observa e que eu tenho visto nesses 42 anos de odontologia que eu tenho, que eu me formei em 1978, eu pude observar o seguinte, que quando o indivíduo tem ausência de dente, algum dente estrui, ou seja, ele tem uma má oclusão, gera um distúrbio na articulação temporomandibular, que é a união do osso temporal à mandíbula. É uma articulação do tipo sinovial. Essa articulação, ela tem um criptar, ela tem um estalido, ela tem um barulho diferente que o paciente reporta para o cirurgião dentista que tem esse distúrbio. Desse distúrbio, por estar muito próximo do ouvido médio, que hoje é a orelha média, ele modifica o estágio e o movimento dos 3 ossículos, estribo, bigorna e martelo. E o paciente reporta um zumbido, um barulho de cachoeira, um barulho de borracha esfregando em borracha. Então ele não sabe dar o diagnóstico para a gente. E pode confundir também com tanta coisa, Exatamente. né? A parte do otorrino, da neuro, até da vascular, porque quando a gente tem placa na carótida, pode dar também essa sintomatologia. Exatamente, porque está muito próximo. Isso. E você tem quem irriga ali a artéria temporal superficial, que passa aqui na frente da TM e que vai irrigar o temporal, que é onde dá a enxaqueca. Então, quando o indivíduo ele tem isso aí, ele reporta para a gente, quer dizer, então já é
uma sugestão de diagnóstico diferencial. Quer dizer, então você está perto de um diagnóstico diferencial. Com isso, ele reporta desse zumbido, desse estalido, ele fala, doutor, eu acordo com uma dor de cabeça unilateral ou bilateral. Dor de cabeça essa que é um tensionamento dessas artérias e que leva a uma dor na função do músculo. Porque o músculo que fecha a boca, o músculo elevador, se ele encontra uma interferência, fazendo uma analogia grosseira, é o mesmo que você andar de salto alto e com um tênis no outro pé. Quer dizer, você consegue andar, Consegue. mas só que a tua E a coluna... dor depois, né? Exatamente, quer dizer, daqui 3 quilômetros não mostre a sua coluna para mim. E tampouco, tá certo, a musculatura da perna. Certo? O gastrocnêmio, o quadríceps e tal, você vai estar o quê? Você vai estar com dor muscular. A boca é igual. E a gente nunca pensa assim, não é mesmo? Eles não tratam a boca como uma articulação. Ou seja, 92% da população mundial, olha o perigo de se falar isso, mastiga unilateralmente. 92%. Vamos deixar muito barato para a população, tá certo? Do papo legal. Vamos deixar 85% da população. Vamos diminuir isso um pouquinho? Vamos diminuir. 85% da população mundial mastiga unilateralmente. É só pensar do lado que mastiga. Quem se identifica, né? Exatamente. Quem se identifica, levanta a mão. Quer dizer, a população vai levantar a mão. Então, o que ocorre nesse fato? Ocorre que, se fosse para mastigarmos unilateralmente, a natureza mandava dente de um lado só. E ao mastigarmos de um único lado, aí é que eu chamo a atenção de quem nos ouve nesse presente momento. Aí que eu chamo a atenção. Todos os ossos do neuroclânio e todos os ossos da face, eles advêm de suturas. Haja vista que o indivíduo nasce com um neurocrânio próximo dos 3/4 do seu tamanho e com a face a 1/3 do tamanho próprio. Todos os ossos, eles não têm forma, eles são planos. Eles são ou retangulares ou ossos chatos. Com a ação muscular, ele toma forma. Se você pegar a mandíbula de um recém-nascido, ela é uma letra U, ela é quase um Y. Então, se você pegar essa mandíbula, você vai ver que esses ossos, eles têm movimentos e as suturas armam a calota craniana e arma a nossa face. Perfeito. Então, peguem vocês que nos ouvem nesse presente momento. Peguem um recém-nascido e observe a face de um recém-nascido. Ele é altamente simétrico. Então nós podemos moldar o nosso rosto de uma forma errônea, não é mesmo? E aí vem todo esse distúrbio que nos incomoda tanto. Se você pegar um recém-nascido, um neonatal, você vai ver que ele é simétrico. Por quê? Porque ele não usou dente. Ele não usou suturas ainda. Ele mama, ele suga. Ele tem o primeiro arco, que é a deglutição. Muito bem. Quando ele tem a dentição temporária, você fala, vai vir dente apinhado, ele vai ter uma má oclusão. Nós estamos perdidos com esse menino. De jeito nenhum. A natureza ela é tão pródiga que ela manda espaço primata. Os dentinhos de leite têm espaço entre o outro. Por quê? Porque a natureza sabe que os dentes permanentes virão maiores e mais largos. E aí, esse indivíduo, ele tem canino ectópico, dente apinhado, suga dedo, chupa chupeta, chupa a fraldinha, e a mãe não percebe isso e tampouco o pai. Por quê? Porque eles não são da área, eles não têm culpa. Mas estão até distraídos com outras coisas. Exatamente, também, né? E tem outros afazeres. E aí, o profissional de odontologia e o médico pediatra
deveria se unir com o odontopediatra para ver esse crescimento e desenvolvimento de crânio e de face desse indivíduo. Então, ao nascer os dentes permanentes, se eles estão apinhados e esse indivíduo tem o canino, principalmente os superiores, mal posicionado, fora de ângulo, esse indivíduo vai mastigar unilateralmente. E a mastigação unilateral faz com que essa face cresça no sentido vertical, porque você está usando esse lado. Você está fazendo força. E ao estimular osso, você vai crescendo, 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 e feliz ou infelizmente, não existe osso globular, osso do glóbulo, não tem. Qual é o osso do globo? É o frontal, o lacrimal, o nasal, o maxilar, ou seja, são complexos ósseos que formam o fundo de olho. Então, esse complexo ósseo, você mastigando e ele crescendo, ele deforma a face desse indivíduo. Comece a observar o indivíduo quando nasce e observe o indivíduo com 17, 18, 19, 25 anos, indivíduo que tem o quê? Uma má oclusão. Você vai ver que um olho dele é mais saltado, é mais estampado, é mais alto. Nossa, olha, e advindo da infância já. Já vem da infância, Olha. com 14, 15, 17 anos. Professor, e a manifestação das dores propriamente dita, eu já aprendi que é a dor que começa no fundo dos olhos, sobre a região das sobrancelhas e que muitas delas migram, que gera tontura, que gera, o paciente se incomoda com a claridade. Fala pra gente um pouco mais sobre esses sintomas mais específicos. Perfeitamente. Então, observe uma coisa. Partindo do que foi dito, é lícito você concluir que se eu tenho um distúrbio que um osso de um lado cresceu mais e eu deformei a minha face, eu tenho uma pupila fora da altura da outra. Se eu tenho uma pupila, nós vamos para a oftalmologia. Eu não consigo enxergar com uma pupila mais alta. Eu inclino o rosto. É o sapato e o tênis. Exatamente. Eu inclino para colocar no mesmo nível, que é o nível do copo d'água. Então, para que eu enxergue, eu faço isso. Então, a primeira vértebra, atlas, axis, de C1 a C7 já sofre. Aí nós vamos para quem? Dor na nuca. Para dor na nuca, para dor em esternocleidomastoideo, que é um músculo importantíssimo. É o músculo que puxa você para a direita, puxa você para a esquerda, levanta, abaixa, e poucos dão valor ao esternocleidomastoideo. E aí nós estamos não estamos tratando a causa do problema, e sim as consequências. E sempre tratando consequência, e aí vai virando uma bola de neve. Exatamente. Essa bola de neve é o que falou o Dr. Eudécio agora, que ele acabou de falar. Quer dizer, essas dores que advêm, elas vêm do quê? De uma má posição, e o músculo fica fora do vetor. Então, se eu tenho uma boca, um osso que cresceu, uma boca má articulada, ela está mal articulada, o côndilo está fora da sua casa, que é a sua fossa mandibular. É igual a coxo femoral. Ninguém anda com a cabeça do fêmur fora da caixa ilíaca. Quando você cai e bate o joelho, você voa para um hospital, socorro meu joelho que eu preciso andar. Agora, quando você tem uma DTM, você fala, é uma dorzinha que veio, vou comer pão e o meu churrasco e vai embora. E come. E tomando remédio, né? Aí, se automedicando, Aí, Fala para os nossos telespectadores qual é o medicamento que você mais adora passar para os seus clientes. não, aí eu já... Passa o que eles tomam e que você gosta Então, de tirar, né? Acontece o seguinte, quase que o Brasil inteiro, onde eu dei curso, onde eu dei aula, eu só não ministrei aula em Roraima e Amapá.
o resto dos estados eu já fui. Eu comecei a botar o alfinetinho no mapa para saber onde eu fui. Aí acabou o alfinetinho, eu parei. Mas por convite de amigo. Então, na realidade, assim, eu não sou contra medicamento. Como os antigos falavam, eu vou tomar um remédio, um grande professor de farmacologia, o qual eu estudei muito, para passar de ano, ele me disse, o nome é remediar. E se ele fosse muito bom, ele não teria um QSP, uma quantidade suficiente para você levar aquela droga para o organismo. Bom, agora, eu respeito profundamente, entendeu? A alopatia, a homeopatia, eu respeito muito. Só que acontece o seguinte, eu gosto de tratar os meus pacientes da seguinte forma. Todas as disciplinas, todas as analogias médicas, fisioterapeutas, elas dizem o seguinte. Você está com irritação no estômago, não coma. Chocolate, café, bababá, pronto. Você está nadando errado, o teu fisioterapeuta te mata. É uma abraçada para cá, puxa direitinho por causa do seu bíceps, tríceps e tal. Ele te mata o que você tem que fazer. Você vai numa academia, se você fizer um bíceps e tal, se você fizer assim e tal, ele te mata. Por quê? Porque você está fora do vetor do músculo. Agora, o profissional de odontologia, eu não estou nem falando o médico, a qual eu respeito muito. Já fui convidado dentro de uma universidade que eu dava aula para fazer medicina e militar com eles. Não fui, hoje eu dou aula para alguns colegas no curso de medicina e tudo mais. Olha, Odécio, eu vou te falar, viu? Nós vamos precisar, você tinha toda a razão. Gente, nós vamos precisar de professor Suzano, né? A segunda tomada, take 2, porque eu tenho certeza que vocês ficaram igual a nós, né? Dentro desse contexto que eu aprendi com ele, já faço estudo com ele há mais ou menos 4 anos, é que labirintite, algumas fibromialgia, nevralgia de trigêmeo, rinite alérgica, sinusite, transtornos nos ciclos menstruais, dor de coluna, nuca. Só que nós vamos trazer ele várias vezes em temas específicos. Tem que ter take 2, tem que ter take 3. Eu tenho certeza Nós temos... que todo mundo ficou com gostinho de Rogéria, quero mais, como eu fiquei aqui Rogéria, também. uma coisa que eu aprendi assim, assistindo a odontologia e a medicina, precisava conhecer um pouco mais do que existe dentro dessa cabeça. Eu tenho esse privilégio juntos, e trabalharmos que faz toda juntos, a diferença, eu acho. não só entre as especialidades, em prol do paciente. Eu acho que a medicina e a odontologia incrível. tinha que se unir, eu acho. Entendeu? Eu concordo Por quê? com o senhor. Porque eu vou falar a verdade, e eu já falei em curso, em Salvador, eu fui quatro vezes, 8 anos, 4 especializações de 2 anos para Salvador, e 6 anos em Fortaleza. E nos cursos de especialização de prótese eu dizia, o dentista esquece que o paciente tem corpo e o médico esquece que tem boca. Gostei dessa Por quê? associação. Você veja bem uma A coisa. gente tem que parar de olhar a pessoa como um bloco. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. É. Você, enxergar como um todo. mas não é, doutora Rogéria. Presta atenção. Para dar cabo à minha fala, eu nem sei o tempo, para dar cabo à minha fala, vamos colocar quem nos ouve, e principalmente a parte médica, odontológica, científica, e também o leigo, porque hoje ele aperta o Google. Quando eu fiz mestrado e doutorado, era um index lá na USP, que o livro era do tamanho dessa mesa. Então, o meu telefone não tocava, porque não existia celular. Então, eu não desviava a atenção. Então, se você entrar hoje no Google, procura ver o que é o osso esfenoide, que forma a base do crânio. Se você mastiga só para dar cabo à fala e nós fecharmos, eu venho com o maior prazer para um take 2, take 3, a gente deixa gravado e tudo mais. Você veja bem uma coisa. Se você tem uma base do crânio, que é o osso esfenoide, e ele forma uma asa aqui do esfenoide, e ele puxa músculos, que nele está inserido o músculo, você tem a célula turca no meio dele.
do hipotálamo desce algum impulso para a hipófise. E a hipófise é uma glândula que dorme na célula turca. E ela tem adenohipófise e ela controla vários hormônios da cadeia nossa. Começando, tá certo? Com toda a base de traqueia, toda a base do timo, pega gônadas, mama e etc, etc. Ora, preste atenção no fato. Preste atenção no fato. Se todas as mulheres, se todos os homens fossem da mesma forma, o hormônio é o mesmo. Deus não fez hormônio de crescimento para preto, negro, japonês. Ele não fez isso. É um hormônio de crescimento. É uma ocitocina. É uma forma de hormônio. É um hormônio só. Se assim fosse, a contração em mama deveria ser idêntica para todas as mulheres. A parte, lógico, excluindo outras alterações, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, fatores, o mundo inteiro, onde vive, calor, temperatura. Mas deveria ser igual a contração. Deveria ser igual a gônada dos homens, tá certo? Quer dizer, e no entanto, existe 1000 diferenças. Por quê? Porque se você mastiga de um lado só, a fossa da mandíbula, a fossa, ela está no osso temporal. E o esfenoide, ele tem ligação correlata com a base do crânio. Eu tenho slides que eu mostro para médicos. Eu dou curso, em curso de medicina, em base de medicina, onde você observa o quê? Você observa que se um côndilo, se você mastiga de um lado só, esse côndilo esquerdo vai para trás, para trás, para trás, o direito vai para frente, para frente, para frente, e você modifica por crescimento, você tem mesênquima. Então você modifica, essa fossa vem para frente e essa para trás. Todos os forames que estão para trás desse lado, eles se obliteram porque ele tem estímulo ósseo. E eles fecham. Eles fecham aonde? Eles fecham em nervo, eles fecham em artéria e eles fecham veia. Ora, se você fecha a luz de uma artéria, passa menos sangue e a pressão é maior. E você tem o quê? Uma enxaqueca tensional que ninguém acha. Ninguém acha. Por que daquela dor tensional, dor em sálvia, dor migrânea? Você pega tudo escrito pela comunidade mundial de dor. Eu tenho, são 168 páginas. Eles cantam, a dor começa aqui, ela pode ser assim, ela pode ser assado, ela pode... Não estou criticando, pelo amor de Deus. Mas ela é só ler, eu mostro, eu tenho no computador. Eu passo para quem quiser. Você lê. Então eles dão a causa é isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Doutor, como que amanhã eu acordo sem dor aqui? Então você vai tomar esse remédio. Então. Por quê? Porque a causa é a mastigação unilateral. A causa, eu deformei no osso, eu deformei nos forames, eu deformei naquela veia que passa. E agora me conta, e o nervo trigêmeo, que ele lança o V1, V2 e V3, que aquele é sensitivo, e ele lança o oftalmo, e para e estimula também nessa região a glândula lacrimal. Vamos ver, vamos conversar com todos os oftalmos. Como cura a síndrome do olho seco? Colírio ad eterno. E pronto, né? Não resolvemos o problema do paciente. Provavelmente é pelo forame que passa, por o forame que passa esse trigêmeo, que pode estar gerando uma dor que vem de outros nervos. Aí nós vamos entrar em 4 meses de aula e tal, e tal, e tal. Professor, me desculpe interrompê-lo, mas é porque realmente é uma delícia escutá-lo, mas nós temos um limite horário. Eu só gostaria de fazer uma observação que é o seguinte, o papel da odontologia, de fato, é dar condição para que a pessoa possa mastigar uniformemente dos dois lados. Uma vez que nós fazemos isso, a dor
quase que instantaneamente ela cede. Alguns demoram um pouco mais, outras quase que não passa de mágica, de um dia para o outro ela já cede. Muito obrigado, professor. É um prazer, como vocês podem ver, eu desfruto dessa companhia já há alguns anos na nossa clínica. Nós temos um curso lá na nossa clínica sobre dor e é um privilégio muito grande. Eu aprendo muito com ele a cada instante que nós estamos juntos. Muito obrigado, é uma honra muito grande para a gente. Eu queria agradecer a doutora Rogéria e a doutora Odécio pelo convite. Nossa, a gratidão é toda nossa. Imagina que é um prazer imenso estar aqui. E assim, sempre que eu estiver em Goiânia, eu tenho a honra e o prazer de vir aqui. Podemos gravar aí um take 2, deixar gravado ou algo, para a gente falar de outros assuntos e de outras dores também, que vem disso aí. Isso aí é uma das síndromes, entendeu? Quer dizer, dor em trapézio, dor em deltoide. Eu já tirei dor em deltoide que eu não sabia. E colocando a mandíbula na posição, depois eu fui estudar. Então eu tenho o sistema nervoso central, mas eu tenho o periférico, que ele passa por esses forames e ele passa por dentro disso aí. Depois que porque eu dei aula de anatomia há 4 anos, mas eu não vi que o deltoide anterior e posterior e o deltoide aqui e tal. Quando o paciente falou, doutor, eu não levantava o braço, hoje eu estou levantando, e parei de tomar um remédio, e não fui no médico, eu falei, peraí, calma. Eu botei uma placa, reprogramei tua mandíbula, botei os músculos no vetor, só que eu percebi que eu tirei pressão daquele nervo que passava pelo esternocleido, que chegava no deltoide, que passava no trapézio, que passava intrínseco de nuca. E ele falou, eu não tenho mais dor na nuca, quer dizer. Então eu pude perceber, lá em 1980, 82, que aí eu comecei a curar e tomei gosto. Em 1982, junto com o João Vieira de Moraes, com os meus professores, meus mentores lá da USP, com todo mundo. Não é incrível, Rogéria? Não, demais a conta. Olha, eu vou falar para vocês. Vocês devem estar como eu, querendo mais dedo de prosa, e nós vamos trazer para vocês. Então, nós vamos ter take 2, take 3, né? Temos que aproveitar. Seja sempre muito bem-vindo, viu, professor? Foi um grande prazer. Não vimos nem passar. Aliás, se a produção não cortasse a gente ia continuar nesse papo. O prazer é meu. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso convidado e voltamos logo mais com muito mais para vocês, só aqui no Papo Saudável. Até já! Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Reconhecida como uma das executivas mais influentes do nosso meio e da América Latina, CEO da MPZ, trouxemos para vocês, com muito prazer, Helena Ribeiro, para bater um papo mega bacana com a gente aqui no Papo Saudável. Helena, prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu, Rogéria. Olá, Eudécio, prazer também estar com você, assim, num papo saudável, descontraído e
Vamos levar. Vamos levar. Para mim é uma grande honra ter a Helena aqui conosco, porque ela é uma mulher muito poderosa, é uma executiva de muito sucesso e a gente tem muita pergunta para passar para ela, né? Eu gostaria de começar, Helena, fala um pouco da sua história, como tudo essa história de sucesso sua começou, como é que você lida com tudo isso, há quanto tempo? Fala um pouco pra gente da sua história. Mas fazendo assim um overview, bem? Isso! Eu fui empresária com 24 anos. Eu comecei minha carreira lá na década de 90, quando eu tenho 30 anos, né, que eu estou aí nessa mesma empresa. Então, eu comecei a minha carreira com um desafio, que foi fazer startup para Hotel 5 Estrelas em Goiânia, que não tinha nenhum. E aí, sim, comecei pelo Centro-Oeste. Eu comecei com muita honra o trabalho pelo Castros, que é um hotel referência aqui para nós. Até hoje ainda é o mais conceituado. E até hoje eu ainda sou amiga da família, ainda presto serviço, ainda é meu cliente até hoje. É um cliente conquistado, né, há muito tempo. E, além deles, eu tenho também, como o Grupo Algar, eu tenho o Rio Quente Resort como um cliente quase que daquela mesma época. Então, a minha especialidade foi a hotelaria, fazendo realmente um trabalho de startup junto com o hotel, trabalhando a área de gente, recrutava, selecionava, escolhia, assim, as pessoas de talento. Gestão de recursos humanos, sim, né? Toda a parte de gente. Essa parte. Recrutava, selecionava, treinava e administrava. De formação você é psicóloga ou administradora? Eu sou psicóloga e administradora. As duas? As duas. E fiz alguns cursos de pós-graduação pela FGV. E essa história começou bem assim, transformando o Cássio no primeiro cliente. Logo em seguida eu peguei a Encol, que era uma empresa que construía muitos hotéis, estava fazendo startup no Centro-Oeste, vários hotéis. Aí nós abrimos também Metropolitan, o Naum, vários hotéis aqui da região Centro-Oeste, aqui de Goiânia. Daí, essa metodologia a gente passou para o varejo. Do varejo a gente passou para as telecoms, sempre aproveitando as oportunidades. E a empresa passou a ser, em 2011, a maior empresa do segmento, empregando mais de 100 mil pessoas durante 4 anos, entre 90 a 100 mil pessoas por ano. E passou a ser referência no mercado. Nós tivemos uma investida no trabalho de terceirização em serviço público em 2012, e dali para cá a gente mais que dobrou de tamanho em relação a isso. Fizemos as Olimpíadas, e fizemos o Pan-Americano, grandes jogos. Sim, né, uma goiana, né, a gente fez as no Olimpíadas. Projeto, né, comandando todo o processo lá das Olimpíadas e do Pan-Americano também. No tempo que a gente podia aglomerar, não é mesmo? No tempo que podia aglomerar. E, Helena, deixa eu te fazer uma pergunta. Exatamente, como é que está esse mercado de trabalho nesse período de pandemia? Quais foram os desafios que a sua empresa, que vocês enfrentaram nesse período agora? Então, vários desafios, né? Principalmente o de manter o emprego. Como nós somos uma empresa de outsourcing que terceirizamos para outras empresas, a iniciativa que muitas tiveram foi manter os empregos através do programa do governo. Foi dar férias, reduzir carga horária, enfim, todas aquelas medidas da MP que nós também fizemos. Mas, além disso, teve também muitas demissões. Nós não perdemos os contratos, porém nós perdemos os funcionários. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, a gente estava aí com 5 mil empregados, a gente passou para 500 hoje, que está retomando. A gente ficou quase zero. Nós ficamos com 10% do quadro. Susto muito grande, né, Foi uma situação inesperada, né? Ninguém podia esperar. Isso. Ninguém podia esperar por isso. Então, eu acho que é um setor que sofreu bastante, mas também tem muitas oportunidades agora, na retomada. Por quê? Porque muitas empresas demitiram também do quadro próprio. E, nesse momento, elas estão buscando a mão de obra temporária, que é uma mão de obra até estabilizar. Então, eu vejo assim como uma oportunidade. Mas a gente reduziu muito o quadro de pessoal e, assim, fomos todo mundo para home office. As nossas estruturas, até hoje, acredito que essa foi o lado bom.
felizmente a gente tinha essas ferramentas para lançar a mão. Não precisava de tanto espaço físico, não é mesmo? Não, a gente acordou para uma coisa que eu achava que ia fazer isso em 5 anos, uma transformação digital. Fora que a gente tem uma faculdade no nosso negócio, né, que é a faculdade ESUP, FGV. A faculdade, em 5 dias, a gente teve que botar todo mundo em sala Zoom, pela plataforma, né, por uma plataforma de sala de aula online. E isso hoje não mudou. A gente achava que era 3 meses. Então, a gente fez a coisa meio que provisória. Não, agora a gente tem que fazer isso. É até final do ano ou será que vai voltar? Eu não acredito que volte 100% mais. Pelo menos eu estou gostando muito de trabalhar em home office. Eu estou assim meio que híbrido, né? Às vezes eu tenho reunião na empresa, com as pessoas, com o cliente, mas muito mais em home office do que na própria empresa. Esse foi um dos ganhos da pandemia, na verdade. Eu acho que todo mundo gostou de poder passar um tempo maior em casa, sem trânsito, enfim, sem todo aquele desconforto da vida moderna que normalmente a gente tem. Sim, esse é o lado bom, mas o lado difícil, eu não sei se aconteceu com você, Rogério, principalmente para nós mulheres, eu acho que a gente dobrou o tanto que a gente trabalha. Com certeza. Porque a gente fica o tempo inteiro logada ali no computador e aparece também, de repente, eu virei a cozinheira da casa, sabe? Minha filha estava comigo e meu marido. Não, você cozinha. Nós meio que dividimos as tarefas, porque a pessoa que está comigo há muitos anos, que o Eudécio conhece, ela realmente é do grupo de risco, ela ficou em casa. E a gente só tinha uma faxineira, que era uma pessoa que estava com a gente há muito tempo, mas nós cuidamos de todo o trabalho da casa. Reinventar, então, né? Tivemos que nos reinventar. Mas é interessante, Helena, nesse processo, as famílias juntaram, né? Sim, que de repente você passou, sua filha morava fora, estava morando no exterior, de repente ela voltou e passou a curtir mais família, mantendo o universo dos negócios. E, Rogéria, eu sempre fiquei impressionado com a Helena. Eu tenho poucos funcionários, não dá nem para falar aqui perto do que ela convive, né? E é um desafio para nós. Imagina essa mulher que chegou a ter mais de 100 mil funcionários, como gerir, a cabeça, é uma coisa que eu sempre admirei. Sozinha. Obviamente. O que realmente faz diferença é ter um bom time, sabe, Rogério e Eudécio? Eu digo sempre, empreender é uma talvez um estilo de vida, eu encaro mais assim, porque eu sempre que me conheci no trabalho, eu me conheço como empreendedora. Estou sempre querendo fazer alguma coisa nova. Mas eu nunca fiz sozinha, eu sempre trago um time que me complementa. E é esse time que faz. É esse time que roda a empresa, esse time que faz acontecer. Eu cheguei a ter 28 escritórios no Brasil e um em Miami, em 2015, 2016, 2017. A gente começou a desacelerar, desinvestimos em governo, antes mesmo da pandemia a gente já tinha desacelerado muito. Chega um momento que você tem que começar a focar em algumas áreas. E educação foi uma área que a gente quis focar bastante, e também na consultoria mais especializada. E a mão de obra, a gente tem alguns clientes que já são muito, muito antigos e fiéis, a gente está mantendo clientes mais privados. Desistimos de trabalhar com aquele volume muito grande que a gente tinha, principalmente em governo. E isso traz uma qualidade de vida, traz uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Isso traz um momento para outras atividades. Hoje eu digo para você que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é o voluntariado. Eu sou uma das líderes do Mulheres do Brasil aqui em Goiânia, junto com a Luísa Helena Trajano, a Tia Caoc, a Sônia Rez. Juntamos aí 38 empresários e fomos lá para Brasília, batendo na porta da Dilma, na época era presidente, para tentar deixar de apontar o dedo com os defeitos do Brasil e colaborar com o Brasil e trabalhar para ter um Brasil melhor. E isso está me preenchendo também muito o meu tempo e está me trazendo também muita satisfação, porque é um trabalho lindo. Hoje nós somos 65 mil mulheres. Nossa, é muito liderada pela Luísa Helena Trajano. Então, aqui em Goiás, a gente tem em torno de umas 500 mulheres que nos seguem, e diretamente ligada ao trabalho, a gente tem aí umas 60, e umas 20 que são coordenadoras. Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que a gente trabalha com causas para defender o Brasil, é um trabalho que empodera mulheres, que traz mulheres como protagonistas da sua própria história. E é uma forma também que eu tenho de
de devolver contribuir. o que eu aprendi, né? Hoje eu sou mentora de mulheres empreendedoras em São Paulo, de pequenas empresárias, esse trabalho é voluntário. Eu adoro essa mulher. Eu adoro essa mulher. A mente criativa dela, esse trabalho, essa força que trabalha, eu acompanho ela de perto. Nós somos amigos pessoais há mais ou menos 25 anos, eu acompanho ela com uma certa... Sempre admirei muito, muito. Eu assisti um pouco. Amigo, né? Eu assisti um pouco. Sim, eu adoro. Mas é admirado por todos. Todos, a gente sempre, de tempos em tempos, eu escuto um pouco das histórias e sempre admiro muito a capacidade criativa e de trabalho que ela tem, né? Que ela tem sempre um projeto, ela está sempre envolvida, está sempre numa direção e sempre ideias... Sempre na frente. Sempre na frente. Ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, sempre. Helena, você falou do empoderamento feminino e você é um case de sucesso. Como é que anda no mundo corporativo a igualdade de gêneros? A oportunidade, ela é a mesma para todos? Porque eu vi que você tá trabalhando muito essa questão, não é mesmo? Mas olha, tem mudado bastante, a gente tem feito um trabalho pelo mundo, né? Mulheres do Brasil, ela atende algumas causas, e uma delas é essa, né? De trazer a mulher para o protagonismo. E a gente está em todos os cantos do mundo, em vários países, e a gente tem trabalhado muito duro. Fora isso, as próprias empresas têm tido consciência para isso. Quando vai fazer a seleção de executivo, coloca número igual. Eu já participei de vários processos assessorando clientes, que a gente coloca o mesmo número de candidatos, homens e mulheres. Porque não tem sentido você fazer o mesmo trabalho e ganhar menos só por ser mulher. Não faz o menor sentido. Né? Você tem a mesma... Não, e nós que estamos aqui em maioria, aí é que não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. E a gente sabe que nós, mulheres, a gente... Está provado essa pesquisa, a gente estuda mais do que os homens. Somos muito mais mulheres nas escolas do que os homens. Não diria mais bem preparada, eu não vou falar isso para não... A gente estuda mais tempo. Né? A gente estuda mais, a gente tem o mesmo preparo, entendeu? Mas a gente precisa estudar mais, a gente precisa trabalhar mais para poder provar que é igual e para ganhar menos. É uma coisa impressionante. Você tem uma ideia? A gente é 0,2% de mulheres que chegaram lá onde normalmente só homens chegam, que é no topo das empresas de capital aberto, por exemplo. Tem pouquíssimas mulheres, eu faço parte de 0,2%. Fora isso, no mundo, a gente é 21% de mulheres que chegam lá no cargo máximo de uma empresa. Agora, isso é culpa da sociedade? Às vezes não, é nossa, a gente é escolha, né? Existem escolhas, porque a gente não quer também abandonar o nosso papel de mãe, não se delega papel de mãe. Eu consegui fazer toda essa história de trabalho, de muito crescimento, tendo o papel de mãe, que eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho, minha filha fez 21 agora. Então, eu digo que a empresa é um ser vivo, assim como as pessoas que têm necessidade e anseios, e que é muito fácil quando você acompanha e trata a empresa assim, como um ser vivo, e que não como uma máquina só de gerar dinheiro. Então, quando eu tive essa possibilidade de levar meus filhos junto, eu comecei a ver que a gente pode, desde que você saiba priorizar e delegar o que não é mais importante, sabe? E sem sofrimento. Sem a carga culpa. pesada, sem carregar aquela mochila nas costas da culpa. Né? Eu sempre deixei meus filhos livres. O pai da minha filha já levava ela só no Dia das Mães, que eu realmente dava um jeito de estar lá. Mas, às vezes, não em todas as reuniões da escola eu não estava, mas o pai estava. Numa consulta com a ginecologista, às vezes, eu já tinha criado o vínculo. O pai leva, por que não? A parceria, afinal, somos parceiros. Isso, dividir as tarefas da casa. Então, acima de tudo, você tem que ter um bom companheiro. E você tem que ter essa cultura de descomplicar, de não ter essa, por exemplo, casa. Delega o papel de organizar a casa, fazer compra, não precisa ser eu. Né? Então, se você se organiza, você tem tempo para tudo. Então, você prioriza o que é realmente importante e delega o que né? Não é essencial, é importante, mas não é essencial que seja você que faça. Foco, organização, motivação.
Isso tudo a gente precisa para ser uma história de sucesso, né? Assim, Alguns dos fatores. E amar o que Você faz. tem que acreditar que você pode e tem que gostar muito do que faz. Porque quando você gosta do que faz, você não estressa, você não cansa. É Diz a lenda prazeroso, que quem é gosta do que prazeroso. faz não trabalha nunca, não é, Helena? Não trabalha, se diverte. Isso. É o que a gente está fazendo aqui, né, meu amigo? Tendo sempre papos muito agradáveis com pessoas incríveis, que eu tenho certeza que muitos de vocês não conheciam essa mulher influenciadora, dinâmica, que nós estamos apresentando aqui para vocês. Uma empreendedora que com certeza ainda tem muito a contar para a gente, a contar para vocês. Helena, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, no nosso Papo Saudável. Foi realmente um papo incrível, para lá de agradável. Muito obrigada, eu que agradeço. Helena, muito obrigado. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Acho que o programa Papo Saudável não poderia jamais não ter Helena. Como que não podia ter Helena? É um dos nossos maiores ícones, né, Obrigada, no gente. universo executivo, e como uma mulher eu admiro demais. Tá? Muito obrigado mesmo, Helena. Obrigada, eu. Continue com a gente. Já até daqui a pouquinho. Hoje nós estamos aqui reunidos para apresentar para vocês um quadro novo no nosso programa, que eu tenho certeza que vocês irão amar. E para isso, nós trouxemos o André, que é nosso personal style, que vai contar, mas ele vai contar só um pouquinho, tá, gente? Desse nosso novo projeto aqui no Papo Saudável. Hoje a gente não vai trazer muito spoiler, a gente vai mostrar para dar um gostinho do que tá vindo por aí. A gente teve uma ideia, né, de poder trazer realmente o nosso trabalho e unificar as coisas em função de uma corrente do bem, que é o nome do nosso quadro, e que vocês vão poder aos poucos ir se ambientando e entender logo logo do que se trata. É um programa que tem uma pegada social, com certeza. Nós somos um grupo de profissionais que iremos atuar em cima de uma pessoa. Você pode ser essa pessoa, você pode mandar para nós, entrar em contato, falar sobre a sua história, por que você poderia fazer parte desse universo. Vamos cuidar da sua saúde, vamos cuidar do seu indumentário, vamos cuidar de maquiagem. O que mais? É o tradicional dia de princesa, né? Tradicional dia de princesa, mas muito mais. com muito mais, porque nós temos um foco muito grande na saúde. Como o programa nosso é um programa de saúde saudável, a ideia original é saúde, então vai ter emagrecimento, vai ter mudança de sorrisos. A questão não é só estética, né? Não, cuidar do ser humano, da mulher em questão como um todo. Olhar para dentro, para o exterior e poder causar realmente uma melhoria de vida, e para que vocês do outro lado consigam se identificar também. E você falar, caraca, eu também posso fazer isso, e é tudo muito palpável, é tudo muito aqui para você, na verdade a função desse quadro, dessa corrente do bem, é fazer com que todo mundo possa repetir isso também em você, em casa, e poder causar melhoria em você mesmo, porque a função do programa, a função nossa, a função do quadro é sempre trazer o bem, o melhor para todo mundo.
é realmente ser uma corrente do bem. Se você quer fazer parte da nossa corrente do bem, então entre em contato com a nossa produção, pode ser pelo Instagram, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, esse programa foi feito com muito carinho para vocês e aguardem, vem aí, Corrente do Bem, com a gente e com muito mais profissionais, tenho certeza que vocês vão amar. Conheçam agora a Tânia, a nossa primeira escolhida. Ela é a nossa primeira pessoa classificada para a Corrente do Bem. Explica um pouquinho, André, para as pessoas do nosso programa, como é que vai funcionar essa parte do programa? Então, Corrente do Bem surgiu a ideia de a gente poder realmente prestar os nossos serviços para algumas pessoas. Então, no caso, a Tânia, ela é a nossa patroa no momento. A gente está trabalhando em prol da Tânia. A doutora Thalita, nutricionista, é uma das nossas parceiras. Ela já entrou com o processo há mais ou menos quanto tempo? 3 semanas. 3 semanas. Em 3 semanas você emagreceu? 5 quilos. Uau! Com saúde, né? Com saúde. Com saúde. Que é o mais importante. Malhando, Comendo direitinho. comendo direitinho, tô dormindo até melhor, tô me sentindo muito bem. E esse, gente, é o objetivo do nosso programa. Trazer para vocês quadros como esse que nós estamos começando. Mostrar longevidade, mostrar saúde, bem-estar, e vocês conheçam profissionais que são da nossa cidade. Então, fiquem com a gente, que vem muita coisa por aí. O programa Papo Saudável, nós só estamos começando. A gente tem muitas ideias para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa que preparamos com tanto carinho para vocês. Vocês também podem dar sugestões. Entrem no nosso Instagram, curta a nossa página, @programa.paposaudável e dê sugestões para o programa, que iremos trazer esses profissionais aqui para vocês. Até o nosso próximo programa. Fiquem com a gente sempre.